Aí. Aprendo na seda, jogo no balão. Pego essa Glock e jogo no tentão. Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão. E qual foi, menor? Copiou? Fé em Deus, copiou? E aí, moscos e moscanas, como é que vocês estão? Não é porque eu tô com uma glocada aqui que eu vou atirar em vocês, pode ficar de boa, aceita aí, assiste o vídeo aí na moral aí no bagulho, fé em Deus, copiou? Vou deixar aqui minha glocada aqui pra não ter que atirar em ninguém no bagulho, copiou? Se tu é novo aí, mano, se inscreve no canal, se tá vendo isso aqui no Instagram, que eu acho que eu vou postar no Instagram também, me segue no meu Instagram ali, só me ir lá e seguir, me acompanha aí que eu posto várias doenças, várias coisas idiotas e várias coisas produtivas também, ao mesmo tempo que tem umas coisas idiotas, tem umas coisas produtivas também no meu Instagram, tá ligado? Aí, menor, se não seguir lá no meu Instagram, fé em Deus, copiou? Vou dar uma grocada em tu, meu irmão. Eu tenho quase certeza que todo mundo que tá aqui assistindo esse vídeo conhece o Menor T. Provavelmente, se tu não conhece o Menor T, tu deve ser um pouquinho mais velho, um pouquinho mais velho assim, né? Mas não tem problema, pode assistir o vídeo aí, pode assistir o vídeo que o vídeo vai estar da hora, uma visãozinha da hora. Senta aí, assiste aí o vídeo. Mas vamos dizer que por algum acaso não conhece o Menor T, deve conhecer o NGC Daddy. É o Daddy, é o Daddy, é o Daddy, é o Daddy. Glocada tá da pitada, fuzil de pente alongar. Glocada tá da pitada, fuzil de pente alongar. Rajada de ponto 30, furaram mais um blindar. Os caras tão bombadaços na cena do trap atualmente, tá ligado? Então influenciando muitos jovens, né, mano? Porque até parece, porra. Digamos que é uma vida da hora que os caras levam, né, mano? Parece uma vida da hora. Pô, o cara vê assim no YouTube, tá ligado? Parece ser mó da hora no bagulho, rapaziada. Tá ligado? Balãozada, grocada, vários dinheiro, várias novinhas. Não tô dizendo que aqueles momentos ali que eles têm ali no clipe ali com os amigos, pá, vadeio, brinco, não são sinceros. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que aquele momento ali é um momento normal, tá ligado? Como todo mundo tem com os amigos, pá, é um momento da hora, tá ligado? De resenha pra trocar uma ideia. Fora também que aquelas armas ali, elas não estão ali à toa. Elas servem pra alguma coisa. Eu acho que não é só pra ficar lá de grocada no clipe. Com certeza as armas não é pra ficar só aqui no clipe e aqui, tá ligado? Alguma coisa serve a arma, né, rapaziada? Todo mundo aqui tá ciente pra que serve no bagulho as armas, né? Só que depois que aquilo ali acaba, que a grocada acaba, que a bala usada acaba, desliga a câmera, cada um tem que ir pra sua realidade, tá ligado? E a realidade que aqueles mano ali estão vivendo no momento, e a realidade que aquela vida que eles estão oferecendo. Que muitos de vocês aqui não tem nem noção do que possa ser essa realidade, graças a Deus nem eu, tá ligado? Eu nunca me envolvi, mas eu posso falar porque eu nasci e fui criado numa favela, tá ligado? Eu nasci e fui criado nesse meio, eu ouvi vários bagulho, eu ouvi dizer várias coisas, eu presenciei várias paradas, justamente por morar nesse meio, tá ligado? Não por opção minha, por querer tá lá, mas por eu morar nesse meio, minha convivência ser ali nesse meio, tá ligado? Só que graças a Deus eu sempre tive cabeça forte pra essas paradas, tá ligado? Só que muitos outros não tem. Inclusive eu tenho vários amigos meus que foram pra essa vida achando que ia ser só balãozada, só grocada, só pentão pra fora. Só que não é assim, tá ligado, rapaziada? Tem uma hora que pega pra capar. E a hora que pegar pra capar, tu vai ter que estar lá na linha de frente. Aí, meu irmão, fudeu. Aí não vai ter balãozada no bagulho não, família. E hoje, rapaziada, eu vejo a dor, o sofrimento e o arrependimento deles, tá ligado? De ter entrado pra essa vida, mano. Achando que ia ser só corticeira, só balãozada, só colocada pintão pra fora. Então, se esse vídeo chegou até tu de alguma forma, tá ligado? Não é à toa, mano, não é à toa, tá ligado? Não mostra. Ah, para, né, feio? Só vou erguer uma graninha ali rapidão, tá ligado? Dois toques, depois ali, quando eu clarear, já vou sair já dessas ideias. Primeiro que não é assim que funciona, né? Do dia pra noite, quero sair. Livre, leve, solto. E tipo assim, irmão, às vezes, tá ligado? O inimigo só tá esperando essa tua brecha de achar, vou levantar só uma grana ali rapidão, já vou sair pra te fuder, tá ligado? Pra destruir tua vida, pra acabar com tudo, tá ligado? Coisa que dinheiro nenhum nesse mundo paga, tá ligado? Como, por exemplo, tu sair por aí, mano, e ir aonde tu quiser, livre, tá ligado? Sem peso nenhum na consciência, sem dever ninguém, sem medo de nada, tá ligado? Como, por exemplo, tua saúde mental, de chegar em casa, deitar, dormir de boa, botar a cabeça no travesseiro, pá, relaxado, de boa, tá ligado? Sem peso nenhum na consciência. Como, por exemplo, tua vida, tá ligado? Tá ligado? Coisa que dinheiro não paga, mano. Coisa que dinheiro nenhum nessa vida paga, tá ligado? Eu sei que tem muitos que entram nessa vida por não ter uma oportunidade, por não conseguir pegar um trampo, tá ligado? Porque antes já era difícil do cara arrumar um trabalho. Agora mesmo tá mais difícil ainda. Aí é foda, né, mano? Começa a faltar as paradas dentro de casa, tá ligado? Começa a faltar um leite, começa a faltar, sei lá, uma bolacha. Por exemplo, mano, eu tive um amigo meu que entrou pra essa vida porque tava faltando carne dentro de casa, tá ligado, mano?
tá ligado? Olha só, é foda, tá ligado? É foda, mano, é foda, é foda, é foda, é foda. Só que muitos que nem precisam, nem passam necessidade, tá ligado? Tem uns pais ali pra ajudar, tem um confortozinho ali de boa, tá ligado? Às vezes só por querer ostentar no rolê, mano. Pagar de Jack Daniels no rolê, de Absolute com água de coco, acaba estragando a vida, perdendo a vida por bobeira, tá ligado, mano? Por besteira. Mas eu digo por esses que entraram nessa vida, ou vão entrar nessa vida, ou tão pensando em entrar nessa vida, tá ligado? Por falta de trampo, falta de comida, começar a faltar comida dentro de casa, ou os que realmente tem um motivo bom pra entrar nessa vida, ou que, tipo, que tu vê que parece que não tem mais pra onde ir, tá ligado? Que não tem mais oportunidade nenhuma, tá ligado? Que tem que ser aquilo ali, mano. Aquele cara lá de cima chamado Jesus, eu tenho certeza, caramba, eu tenho certeza, de verdade, assim, ó, de boca cheia, que ele tá olhando por ti, mano, tá ligado? Que ele tá olhando por ti e ele não vai te deixar sozinho de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então não desiste, irmão, não desiste, ergue tua cabeça e se tiver que ir até o teu limite, vai até teu limite, mano, vai até teu limite. Ora, pede pra Deus seguimento da tua vida, seguimento das tuas coisas, porque ele vai te dar uma resposta, eu tenho certeza que ele vai te dar uma resposta e ele não vai te deixar sozinho, pode crer? Bota fé no que eu tô falando, então bota fé no que eu tô falando, porque eu tô falando não é à toa, não é à toa, juro por Deus. Então, ó, mano, não mosca, abre tua baga, não se deixa levar por isso, não se deixa levar pelas coisas fáceis, não se deixa levar por ninguém. É como diz um versinho da música do Hariel que eu acho foda. E o diabo chega como um bom sócio. Então não mosca, mano, abre a baga. Então é isso, rapaziadinha, esse vídeo aqui, mano, ele não é à toa, tá ligado? Esse vídeo aqui, Jesus falou comigo pra mim gravar esse vídeo, tá ligado? Até por eu ver vários amigos meus que precisam se envolvendo, amigos meus que não precisam, tá ligado? Vindo pra essa vida. E até mesmo porque eu perdi alguns amigos pra essa vida, tá ligado? Então, mano, não mosca, essa é a parada. Mas é isso, né, mano? Se gostou aí do vídeo, se gostou da visão que eu passei, deixa o like aí, tá ligado? Comenta aí, marca um amigo aqui embaixo. Ou então manda pra um amigo aí no privado aí pra ele ver, tá ligado? Manda aí pra alguém que tá precisando ver esse vídeo, tá ligado? Ou se tu tava precisando ver esse vídeo, comenta aí, dá um likeão aí e vamos trocar uma ideia aí, pode crer? E eu pretendo gravar mais uns vídeos assim, tá ligado? Passando mais uma visão também, fora a zoeira, fora as loucuragens aqui, uns vídeos mais pá, tá ligado? Mas então é isso, se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo, me segue no Instagram e até o próximo vídeo. Jesus vive! Fé em Deus, copiou?